Episódio 6 de The Boyfriend, a gente já tá passando aí da metade do programa e esse é o momento em que as coisas começam a ficar um pouco mais claras, a gente já começa a ter um desenho do que possa acontecer no fim do programa, mas eu quero saber de vocês, qual é a torcida de vocês? Quem vocês estão shippando mais? Qual é o participante preferido de vocês? Conta aqui pra mim nos comentários que eu quero muito saber de vocês, tá bom? Mas vem comigo que eu vou te contar tudo o que aconteceu nesse sexto episódio de The Boyfriend. Mesmo que tenha sido doído ver o Zack saindo da greenhouse, as suas palavras repercutiram muito positivamente na galera da casa, principalmente no Jinsei, que estava decidido a usar ali o restante de seu tempo na casa para demonstrar seus sentimentos no Ryota. E eu não sei se foi intencional, mas a forma que o Jinsei demonstra seus sentimentos é a mesma forma que o Ryota fala, não sei se vocês lembram lá no início do programa, em que ele diz que a forma dele de demonstrar seus sentimentos é por tempo de qualidade. E na minha opinião, é exatamente como o Jinsei demonstra os sentimentos naquele momento, que eu acho bem curioso. Então, ele chama o Ryota pra fazer uma atividade aqui, pede pra ele fazer o café pra ele, demonstra claramente que ele gostou, e também tira uma foto desse café com ele no fundo. Então, assim, ele dá os sinais. E isso resulta até no Jinsei aproveitando a nova dinâmica de escolha dos turnos do café, se oferecendo para trabalhar e também convidando o Ryota para ir junto com ele. E dessa vez, ao contrário da primeira vez que eles trabalharam, eles não ganharam só R$50, tá? Eles tiveram um lucro bacana aí de mais ou menos 10 mil ienes. Depois do expediente, obviamente, rolou a conversa deles ali e o Jinsei fala que queria conversar com ele desde o primeiro dia. Ele diz ali que escolheu ele para aquele encontro que rolou lá episódios atrás. Ele também dá um presente pro Ryota e diz que quer maquiar ele. Então ele tá tendo ali umas atitudes que eu tô gostando bastante. Afinal, a gente tá aí mais ou menos na segunda metade do programa e é importante que os participantes acordem aí e comecem a tomar atitudes. Voltando pra casa, o Alan pergunta ali sobre o colar do Ryota e o Jinsei fala ali que ele gosta muito de dar presentes e afins. E na entrevista pra edição do programa, o Ryota fala ali que ele não tem certeza se o Jinsei realmente gosta dele. Porque ele considerou a intenção por trás desse presente mais descontraída, mais despretensiosa. Aí fica a pergunta, ele realmente não entendeu ou ele não quer entender? Temos esse ponto aí. Inclusive, mais pra frente do episódio, tem uma conversa ali entre o Jinsei e o Ryota, em que o Jinsei pergunta sobre o crush do Ryota, tentando puxar umas informações, e aí o Ryota fala ali e dá a entender que ele tá gostando de outra pessoa. Será que esse casal vai rolar, gente? Eu queria muito, mas eu acho que o Ryota não tá interessado no Jinsei, o que é muito triste, sabe? Mas é a vida. Na vida, às vezes as pessoas super combinam, mas às vezes não rola atração. Nós precisamos de um momento de destaque aqui para nossa querida Lola Brigida, que veio aí finalmente mostrando como ela acorda de manhã, sabe, com a cara lavada, belíssima. E para quem não sabe, um dos comentaristas de The Boyfriend é drag queen e eu tava muito ansiosa para ver ele montado aqui no programa e super valeu a pena. Agora vamos pro nosso caso de estudo chamado Shun. Vocês se lembram que eu falei pra vocês? Quando o Dai desistir, o Shun vai querer tá correndo atrás dele, não é verdade? Então, desde que eles tiveram aquela conversa em que eles decidiram ser amigos, o Shun vem provocando continuamente o Dae. Inclusive tem aquela cena em que ele chama o Dae para deitar ali no colo dele e deitar especificamente no colo dele, tá bom? Só que o Dae não pode tocar nele. Parece que o Shun gosta de ter poder sobre o Dae. Então, ele que decide se o Dae vai se aproximar ou não, ele que decide se o Dae gosta dele ou não, ele quem decide se ele precisa se afastar do Dae ou não e nunca leva em consideração a outra parte. Então, assim, complicado. O próximo a se voluntariar ali pra trabalhar num café foi o Taehyung, que chamou o Kazuto, deixando o Alan e o Ryota aí naquela preocupação. E sobre o dia de trabalho deles, a única coisa relevante que tivemos foi a adição de um novo participante. O Ikki tem 22 anos e trabalha numa hamburgueria, é uma pessoa bem extrovertida, gosta de interação, tanto que ele já chega na casa ali e se sente super à vontade, ou pelo menos aparenta estar super à vontade ali. Ele responde as perguntas da galera muito bem, sem problema algum, e ele meio que já é meu favorito, sabe, gente? Ele é muito bonitinho, sabe? Agora uma curiosidade, vocês já perceberam que o Shun, vez por outra, tá com um curativo no rosto? Eu já tô preocupada, gente, porque assim, uma cena mais pra frente, ele tá com um arranhão deste tamanho e eu não sei o que pensar, gente. O que tá acontecendo? Alguém me explica. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que é isso?
O que está acontecendo? Inclusive, o momento que eu percebi esse arranhão foi ali durante uma conversa entre o Shun, o Ryota e o Jinsei, em que eles estavam conversando ali sobre quem o Ikki ia se interessar na casa. E aí, o Jinsei já se exclui, porque eles têm 12 anos de diferença e pra ele não iria rolar. O Kazuto, ele já falou ali que eles não têm uma vibe muito compatível, e quando chega na possibilidade do Day, que foi levantada pelo Shun, o Shun fala assim, então vai ter uma batalha entre nós dois. Olha, Shun, nos meus resumos aqui de The Boyfriend, eu assumo uma postura mais classuda. Afinal, eu sou a sexta comentarista oficial de The Boyfriend, né? E os meus colegas de trabalho, né, comentaristas lá no estúdio, eles são mais classudos. Eu tenho que manter a classe, entendeu? Se você não colaborar, eu vou assumir a postura que eu tenho nos meus vídeos de risbem. E não pode, gente. Tudo no seu lugar, tá? Eu quero continuar sendo classuda. Tá, Shun? Por favor, não me faça perder a minha classe. Acontece que o Ikki realmente se aproxima do Day, e assim, eles estavam ali especificamente nesse dia se preparando para um piquenique, e essa aproximação dos dois vai deixar o Shun muito enciumado. Mas antes da gente falar disso, a gente vai falar sobre os outros casos para finalizar falando dos protagonistas do programa, porque assim, no fim de The Boyfriend, quando eles terminarem juntos, a gente finge uma surpresa, tá bom? O Alan toma a iniciativa ali de ter uma conversa com o Kazuto para entender seus sentimentos e decidir se ele continua investindo ou não. E o Kazuto prontamente fala ali pra ele que depois do encontro deles, ele perdeu o interesse no Alan. E aí eu tenho que fazer um elogio pro Alan, porque depois disso ele reage como, ok, tá tudo bem, obrigado pela sinceridade, a gente continua como amigos. E aí eu entendi que pra lidar com o Alan, você só precisa expor ali e deixar bem claro os seus limites. Porque ele parece ser uma pessoa bem compreensiva, tanto que o Kazuto depois disso fica bem confortável com o Alan, porque o Alan simplesmente respeita a decisão dele de não continuar aí investindo nele enquanto par amoroso. Sobre o Ryota e o Jinsei. Tem um momento ali em que o Ryota acaba falando diretamente pro Jinsei que ele tá gostando do Kazuto, e aí o Jinsei fica meio assim. Eu realmente espero que exista uma possibilidade do Taehyung gostar do Jinsei, porque alguém precisa olhar pra esse homem, gente. Ele é muito green flag, sabe? Ele é muito de boa, muito fofo. Mas é aquelas, as pessoas sempre vão estar olhando pro padrão. Agora vamos pro triângulo amoroso que tá se formando ali. Eu não gosto de triângulos amorosos, mas os triângulos amorosos desse programa, eles não se desgastam tanto, então não tá me incomodando. Que é aí o Ikki, o Day e o Shun. O Ikki e o Day estão se dando super bem, inclusive o Day, ele confessa ali pro Ryota que ele tá afim dele. Eu super shippo eles dois ali, mas o Shun vai ser um empecilho pra eles dois? Com certeza, inclusive já está sendo, porque o Shun, ele tá bem irritado ali com o que ele tá vendo, inclusive voltou com aquele lance de não quero nem ouvir a voz dele, ai que ranço da cara dele. E assim, lembra daquele lance sobre poder que eu tava conversando pra vocês? Parece que isso não se resume somente às pessoas quanto a ele mesmo, porque mesmo ele estando claramente com ciúmes, ele não admite, porque o Shun, ele não gosta que as pessoas vejam ele fora do controle da situação. Daí a edição do programa faz o seu belo edit de TikTok. Pra você que não sabe o que é um edit de TikTok, basicamente consiste em você pegar uma interação X entre duas pessoas, colocar em slow motion e fingir que elas estão namorando ou se gostando. Funciona bastante, inclusive. Gente, o Day poderia estar pensando em qualquer coisa nesse momento, entendeu? Mas assim, é óbvio que ele ia notar que o Shun tá com uma cara desse tamanho pra cima dele, tá bom? E o Shun não tem nem que cobrar nada, tá, gente? Ele mesmo que finalizou a história deles dois, tá bom? Eu só fico com pena do Ikki, que não sabe de absolutamente nada do que tá acontecendo nessa casa. É isso, esse é o episódio 6 de The Boyfriend. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. E se você quer me ajudar um pouco mais, você pode estar se inscrevendo lá no meu canal na rede de vídeos longos. Se você tá aqui no TikTok, você pode entrar no meu perfil e clicar no link da minha bio, que você vai direto pra lá e você vai estar me ajudando demais, tá bom? Eu aguardo vocês aí pro meu próximo resumo do episódio 7. Já tá chegando, hein? Se tudo der certo, eu já solto na terça-feira, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, um beijo, até lá!